Fala galera, eu vou dar continuidade na explicação do desafio 3 do Bootcamp Launchbase da Rocket City, sendo que essa aqui é a parte 3 e última parte desse desafio. O que pede esse desafio? Pede para poder fazer a soma de despesas e receitas. Então a gente pede para poder criar um programa que calcula a soma de receitas e despesas dos usuários e no fim retornar o saldo dele, tá? Então aqui eles já dão para a gente um vetor de usuários, né? Nós vamos ter aqui o seguinte, um vetor de usuários, tá? O que esse vetor de usuários tem? Ele tem um nome, ele tem cada usuário vai ter um vetor de receitas e um vetor de despesas, certo? Então vai ter várias receitas, várias despesas para um usuário, para outro usuário e para outro usuário também, certo? Continuando aqui, ó, percorra o array de usuários e para cada usuário chame uma função chamada calcula saldo, que recebe como parâmetro as receitas, ou seja, o vetor de receitas e despesas, ou seja, o vetor de despesas do usuário. Então, primeiro nós vamos fazer percorra o array. Quando fala percorra o array, a gente já tem que criar na nossa mente que nós vamos fazer uma estrutura de repetição, que é um array de repetição for. Nós vamos botar aqui, ó, um for, declarar a nossa variável de controle let i, começando com 0, e o i vai ser menor que usuários ponto length, né? E o i mais. Vamos lá. Percorra o array de usuários e para cada usuário chame uma função calcula saldo. Como nós vamos representar cada um desses usuários, que representa uma posição do meu vetor aqui em cima? Eu vou criar uma constante chamada usuário, que ela vai receber o quê? Ela vai receber os usuários na posição i. Por quê? Esses usuários aqui, um ppt que eu tenho aqui, tem exemplificando o seguinte, que o vetor de usuários tem suas posições, que é o salve, 0, 1 e 2. Então, quando o i for alterando, vai representar alguma dessas posições aqui, 0, 1 ou 2, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Beleza. Por isso que eu criei um usuário, para poder pegar cada posição daquele vetor de usuários lá. Ok? Então, continuando, percorra o array de usuários e para cada usuário chame uma função calcula saldo. Então, eu vou criar uma variável chamando saldo, que ela vai retornar a função calcula saldo, que recebe como parâmetros as receitas e despesas. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui e colocar a função, o nome dela, ó, calcula saldo, que vai receber o que? As minhas receitas e despesas. Como que eu faço para poder acessar as receitas e despesas do usuário? Eu não crio a constante usuário aqui. Em cada usuário representado por essa opção aqui, para eu acessar as receitas de despesas, eu tenho que colocar usuário
Ó, usuário.receitas, que é o que pede aqui, ó. E despesas, a mesma coisa, só que vai ser usuário.despesas. Essa é a chamada da minha função, tá certo? E como que a gente vai fazer para poder calcular esse saldo? Então, aqui tem a função de calcula saldo. Deixa eu tirar ela daqui, colocar ela aqui embaixo. Função calcula saldo. Como parâmetro, as receitas, igual está falando aqui, e as minhas despesas, igual eu informei aqui em cima. Beleza? Certo. Crio uma segunda função que recebe como parâmetro um array de números e retorna a soma deles e use para calcular a soma de receitas e despesas dentro da função calcula saldo. Então, dentro de calcula saldo, vai ter uma outra função que vai fazer a soma de todos esses elementos das receitas e de despesas. Então, vai ser criada uma segunda função, que o nome dela é soma números, já está aqui em cima pronta, que vai fazer o seguinte: esse soma números aqui dentro, ela vai ter que ser utilizada aqui dentro desse calcula saldo, igual fala aqui, ó, dentro da função calcula saldo. Então, o que acontece? Essa segunda função, ela vai me dar um return. Ela vai ter que me dar um return da soma dos números. Quais números são esses? Receitas ou despesas. Então, vai ser um array de números genérico. Então, que eu posso passar aqui receitas e despesas. No caso, receitas e despesas. Como que vai funcionar? Deixa eu criar uma variável aqui chamada let soma receitas, tá? Esse soma receitas vai chamar o que? O soma números. Passando esses números aqui, ó. Quer ver? Ó, soma números. Só que eu não vou somar as receitas, então em vez de colocar esses números aqui, eu vou colocar a variável receitas aqui dentro. Certo? Então, a soma de todos esses elementos de receitas vai ficar armazenado nessa variável soma receitas. E vai ser a mesma coisa para o despesas. Let soma despesas. Copiar aqui. E vou colocar despesas. O que me acontece aqui? O que for passado nesse parâmetro aqui, ó, de calcula saldo de despesas do usuário ou de receitas do meu usuário, vai vir passar aqui nesse parâmetro, vai entrar dentro dessa função. E aqui, esse, por exemplo, receitas do usuário Salvio, vai vir para esse campo, que vai jogar dentro da função soma números. E essa função soma números que vai realizar o cálculo de somar todos esses dados aqui de uma vez. Tá bom? E como que funciona esse soma números? Ó, a função soma números para calcular a soma de receitas e despesas e no fim retornar o saldo do usuário, ou seja, receitas menos despesas. Então aqui dentro de soma números eu vou criar uma variável chamada let saldo, que ela vai ficar como 0. Tá bom? Na verdade, isso aqui vai ser dentro do... Esse saldo vai ser dentro da função calcula saldo. Eu confundi. E eu vou ter que botar um return aqui, saldo. Tá? O soma números, ele vai só fazer aqui a soma desses vetores aqui que são passados como parâmetros.
Então eu vou criar uma variável chamada soma, que é igual a 0. O que essa variável faz? Aqui não está sendo passado como um parâmetro, um vetor de receitas, no caso aqui, ou de despesas. Então eu tenho que percorrer esse vetor. Então eu utilizo um for. Vou botar o for i igual a 0, o i menor que números, né? Números ponto length e o i mais mais. O que me acontece nessa situação? O soma ele é 0. Então vamos lá, deixa eu abrir um PPT aqui para vocês para exemplificar como vai ficar essa situação. O soma ele vale 0. Então eu não tenho que, vou ter que incrementar, vou ter que somar cada posição do vetor de números nessa variável aqui de soma. Então, eu vou botar um igual soma maior que números na posição i. O que isso vai fazer? Vem cá comigo. Aqui eu não estou passando soma números receitas. Então, vamos pegar aqui as receitas, por exemplo, do usuário Salvio. Ó, o que acontece? O i equivale a 0, certo? O soma tá 0 aqui no soma. Então, 0 mais... Qual que é o valor da posição 0 no vetor de receitas do Salvio? É 115. Então, 0 mais 115, o resultado vai ser 115. Vai incrementar mais 1 no vetor de números, que é no vetor de receitas que eu estou olhando. Então, o i vai passar a ser 1 agora. Qual que é o valor de números das receitas na posição 1? É 48. Então, vai pegar o 115.3, que foi do valor anterior, mais o 48.7. E assim vai fazer para a posição 2, posição 3 dessas receitas aqui, certo? E no final vai ter que me retornar essa soma. Então o que acontece? Quando eu terminar toda essa execução aqui do for, quando percorrer todo o array, que eu passar aqui em cima de receitas ou despesas, que vai me dar esse retorno da soma, essa soma vai ficar armazenada aqui, ó, na soma de receitas ou despesas, tá? E aí depois nós vamos realizar o cálculo do saldo. E como que vai ficar esse cálculo de saldo? Aqui em cima informa que o saldo é as receitas menos despesas, a soma das receitas menos as despesas. Então, o saldo aqui vai ser isso aqui, ó. Soma receitas menos soma despesas. E eu vou ter o retorno dele aqui embaixo, do saldo. Aí, eu tive um retorno do saldo. O que nós vamos ter que verificar? Aqui fala o seguinte, ó. No fim, exiba todos os usuários em telas seu respectivo saldo e se o saldo é positivo ou negativo. Aqui em cima fala o seguinte, que nós temos que percorrer o array de usuários e chamar a função calcula saldo. Então, eu tenho aqui o array de usuários e aqui eu tenho a função calcula saldo, que vai me retornar qual que é o saldo baseado com a soma das despesas e das receitas. Repara o seguinte, aqui eu tenho a função calcula saldo, então o retorno disso aqui vai ficar armazenado nessa variável saldo aqui em cima. Tá bom? O que me acontece?
eu tenho que fazer uma verificação se o saldo é positivo ou negativo. Para representar um saldo como positivo, eu ponho um if, ponho saldo maior que zero. Se for maior que zero, significa que o saldo é positivo. Se não, o saldo vai ser o quê? Negativo. Então, se o saldo for positivo, eu tenho que retornar essa mensagem aqui, ó. Fulano possui saldo positivo e o valor dele. Então, eu vou botar um console.log aqui, um template string. Eu vou colocar aqui copiar. Esse fulano representa o quê? O nome do usuário. Como que eu faço para poder acessar um nome do usuário? Eu tenho a variável usuário aqui já pronta, então vou botar aqui, ó, usuário ponto que nome. Então vai trocar o fulano por essa informação. Possui saldo positivo de. E agora, como que eu faço para poder saber qual que é o saldo desse usuário? Aqui eu tenho o saldo aqui, ó, a variável saldo. Então aqui eu vou colocar essa variável chamada saldo, tá? Mas como que eu vou fazer para poder verificar qual é o usuário que eu estou fazendo a busca aqui dentro? Aqui no PPT tem informando, ó, eu não tenho aqui, ó, a posição usuários, não é esse vetor aqui, ó. O usuário vai representar esse vetor. Então, o que eu faço? Eu vou pegar usuários na posição 0, que é o salve. Beleza, salve. Salve calcula o saldo do usuário salve. Então, eu vou vir aqui no calcula saldo e vou passar quais são os parâmetros de receitas, que é um total de 276, e os parâmetros de despesas, que é um total de 118,7. É isso que vai me retornar esse calcula saldo que vai ser armazenado aqui, ó. A diferença das receitas pelas despesas, e vai me retornar aqui em cima. Aí eu vou verificar se essa diferença ela é maior do que zero, ou seja, se é positiva ou negativa. Se for positiva, vai retornar isso aqui, e se for negativa, vai me reformar isso aqui, ó. Deixa eu copiar esse console log aqui. Usuário possui saldo o que aqui? Ó, negativo de e o retorno, certo? Então, o meu principal objetivo está todo concentrado nesse for. Então, o que me acontece? A gente vai retornar se o saldo é positivo ou negativo de determinado usuário, certo? Então aqui, deixa eu salvar aqui e rodar a aplicação para a gente poder ver quais são os usuários que estão com saldo positivo ou negativo. Ó, o Salve possui um saldo positivo, o Márcio negativo e a Lúcia positivo. Como que a gente chegou nesse resultado aqui? Fazendo a soma, aqui em cima, igual fala, ó, a soma das receitas e das despesas. Então, se a soma das receitas e despesas desse usuário na posição I, que é salvo, por exemplo, 0, se a diferença deles for maior do que 0, vai entrar dentro desse if e vai retornar essa mensagem. Se não for, vai retornar a mensagem de baixo falando que o saldo é negativo. Isso para cada usuário. Então, como tem um for aqui e na variável no vetor de usuários tem um for para o vetor de usuários, então toda vez que for passar desses ifs aqui e else, que vai incrementando, vai vir somando numa posição de usuários e vai fazendo o cálculo do saldo, né, que é pegando as receitas de despesas
para cada posição do meu vetor de usuários e vai retornando a soma dessas receitas e despesas e vai me dando o resultado do saldo. Se for positivo, vai retornar o valor positivo, se for negativo, vai retornar o valor negativo. Então é basicamente isso que faz essa terceira parte do desafio 3 do Bootcamp Layout Base da Rocket City. Beleza? Então, valeu!